Esqueço, ó, chegando mais gente aqui, Arthur chegando no rolê. Fala, Arthur, seja muito bem-vindo, meu rei. Jovenzinho, seguinte, eu preciso começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa querida física. E acompanhe com o tio Everton aí. Na semana passada, nós conversamos ainda sobre gravitação. Nós falamos mais especificamente sobre as leis de Kepler, né? Vimos a lei das órbitas, a lei das áreas, que falava sobre as velocidades dos planetas não serem constantes, e vimos as leis dos períodos. E eu lembro que eu encerrei a aula falando para os senhores que uma das vontades de Kepler era poder provar que tudo aquilo que ele tinha escrito na forma de leis era verdade. Porque ele sabia que tudo que ele tinha escrito foi a partir dos dados de Tycho Brahe. Então, se Tycho Brahe tivesse cometido algum erro de coleta de dados, não por incompetência, mas porque às vezes a nossa mente nos prega algumas peças, né, algumas ilusões de óptica. Quantas vezes você andando na rua, vê alguém vindo na sua direção, você dá um tchauzinho, quando chega mais perto, você vê que não era quem você tinha pensado. Ou você vê uma imagem, acha que uma coisa, quando chega mais perto, você vê que não era bem aquilo. Então, ele sabia que esses enganos poderiam ter acontecido com o Tycho Brahe. Por isso, ele queria provar matematicamente que aquilo tudo era verdade, tá bom? Mas ele não conseguiu fazer isso, jovens. E em um dos seus últimos livros, ele escreveu o seguinte, que tinham sido necessários, sei lá quantos anos, para ele entender um pouquinho da obra divina. Quantos anos ainda seriam necessários para que surgisse outra pessoa que desse sequência aos estudos que ele tinha iniciado? E aí, adivinha só quem foi essa pessoa, jovenzinhos? Sir Isaac Newton. Aproximadamente aí, 50 anos depois, ele surge e ele vem desbancando todo mundo, jovenzinhos, estudando gravitação. Porém, não foi assim desde o começo. O que Newton estava estudando, jovens, era a luz óptica. Vocês estudaram um pouquinho de óptica com o professor de física do 9º ano de vocês, eu conversei com ele, mas Newton estava estudando isso, óptica, a questão da luz branca ser decomposta em várias cores, refração, que era a luz passar de um meio para o outro, e veio o período da peste negra, né, como se fosse o que nós estamos vivendo hoje na pandemia. Só que naquela época esse problema foi mais localizado na Europa. Então o que aconteceu é que as universidades fecharam e os estudantes tiveram que voltar para casa. Newton teve que voltar para casa. E todos os equipamentos que ele usava ficaram na universidade, tá bom? E aí Newton, quando voltou para casa, teve alguns problemas. Ele não era uma pessoa de fácil relacionamento. A família dele era bastante religiosa e fazia encontros religiosos em casa. Ele não gostava. Ele acabou fazendo tipo um puxadinho para ele no fundo do quintal e ficou morando lá de boas. E contam aquela historinha que caiu uma maçã na cabeça de Newton e ele desvendou a gravitação. Jovens, se caiu uma maçã na cabeça de Newton, nós não sabemos. O que nós sabemos é que teve sim algo que inquietou Newton, que fez Newton começar a estudar a gravitação, que foi o seguinte. Ele pensou, bom, se eu tenho um objeto aqui na minha mão, nesse caso do exemplo, a borracha, eu solto, ó, a borracha cai em direção à Terra. Até aí tudo bem, não tem muita novidade. Mas por que a Lua não cai na Terra? Essa foi a inquietação que levou Newton a estudar gravitação. Por que a Lua não cai na Terra? E aí, quando ele foi estudar gravitação, ele partiu dos dados de Kepler, né? As leis que Kepler tinha deduzido. E aí ele foi provar matematicamente tudo aquilo, e ele viu que não existia matemática que desse conta de explicar o que Kepler tinha chegado de conclusão. Então, o que Newton fez? Ele parou de estudar um pouquinho de gravitação, jovens, e foi estudar cálculo. Ele desenvolveu o cálculo diferencial integral.
Hoje, qualquer pessoa que vai estudar qualquer curso da área de exatas, jovens, engenharias em geral, física, química, matemática, ciências da natureza, não sei da natureza como que é, cursos da área de biológicas, como ciências biológicas, oceanografia, topografia, que daí já é mais para a parte de geografia, mas enfim, todos eles vão ter cálculo diferencial integral na grade. E esse cálculo é o cálculo que foi desenvolvido por Newton lá em 1660 e alguma coisa, tá bom? Então, o Newton desenvolveu lá naquela época. Hoje nós só precisamos estudar isso que Newton desenvolveu. Lógico que muitos pesquisadores deram sequências em pontas que Newton acabou deixando solta, já fizeram novas descobertas, novas contribuições, mas a base dura mesmo que a gente estuda é esse cálculo que Newton desenvolveu, tá bom? E aí, jovens, não foi só Newton que desenvolveu o cálculo. Leibniz, também na Inglaterra, acabou em outra parte da Europa, acabou desenvolvendo. Não tenho certeza se foi na Inglaterra. Acho que era Newton que estava na Inglaterra. Mas quem conseguiu publicar primeiro os seus dados, jovens, foi Newton. Então, Newton é que leva a fama de quem desenvolveu o cálculo diferencial integral, apesar de ter tido outra pessoa aí na história que também deu contribuições para o cálculo, tá bom? E qual foi a conclusão que Newton chegou, jovens? Que todo corpo que tem massa se atrai. Então, meu corpo tem massa, seu corpo tem massa, então nossos corpos se atraem. Por que então que a gente não gruda na pessoa que está do nosso lado? Porque a nossa massa, jovens, ela é muito pequena comparada com a massa do sistema, dos planetas do nosso sistema solar. Agora, se eu penso nos planetas do sistema solar, essa massa se torna muito grande. E aí a força de atração gravitacional entre esses corpos massivos se torna considerável. Beleza? Então, jovens, eu vou compartilhar agora meu quadrinho com vocês para ir mostrando como são essas relações que existem entre essa atração de planetas, como que a gente calcula essa intensidade e assim por diante. Tá bom? Quem quiser acompanhar comigo aí, jovens, é a partir da página 135 do livro de vocês. Beleza? Então vamos lá. Compartilhar. Vou esconder minha cara feia daqui. Lei de la gravitation. Então vamos lá, jovens. Pensem o seguinte, ó. Nós temos aqui um planeta com uma massa um pouco maior e aqui outro planeta, mas com uma massa um pouco menor, tá bom? Eu vou falar que esse planeta aqui tem uma massa mzão, esse tem uma massa mzinho. E esses dois planetas, jovens, eles estão separados. Tem uma distância que vai do centro de um dos planetas até o centro do outro planeta. E essa distância eu vou chamar de D. Beleza? Então, o que que Newton descobriu? Que a força com que esses corpos se atraem é a seguinte. Ó, o corpo mzinho puxa o corpo mzão. Então, tem uma força aqui, que é a força do mzinho sobre o mzão. O corpo mzão também puxa o corpo mzinho na direção dele. Então, tem a força do mzão sobre o mzinho. Jovens, essas duas forças, elas são iguais. A força não vai depender da massa. Não importa se um planeta tem massa maior que o outro. Os dois corpos se atraem com a mesma intensidade, tá bom? Isso é bastante importante, jovenzinhos. Anotem aí, porque é um tipo de conteúdo que os vestibulares e o Enem gostam muito de cobrar. Não existe a relação de que um corpo com massa maior puxa com mais força. Não.
Os dois corpos, o de massa maior e o de massa menor, eles se atraem com a mesma intensidade. E que intensidade é essa? É a força gravitacional, que nós dizemos que é calculada assim, ó. Gzão é uma constante gravitacional, que eu já vou passar o valor para vocês, vezes mzão, que é a massa do maior, vezes mzinho, que é a massa do menor, dividido pela distância que separa os dois planetas ao quadrado. Jovens, aqui, ó, pegadinha do capeta para levar a gente para o inferno. O que é essa distância, galera? Essa distância é a distância que vai do centro de um dos planetas ao centro do outro planeta, tá bom? Então, essa distância dessa que eu pintei de amarelinho aqui, ó. Com o que você precisa tomar cuidado, que os exercícios sacaneiam, jovens? Eles fornecem separadamente aqui, ó, o raio de um planeta, o raio do outro planeta. Então, vou chamar aqui de raio mzão e aqui de raio mzinho. E eles acabam fornecendo separadamente também essa distância L, que é a distância que separa as duas superfícies aí, tá bom? Então, o que é essa distância D? Eu vou deixar ela escrita para vocês aqui, ó. A distância D, ela é o raio do planeta maior, mais o raio do planeta menor, mais a distância que separa as duas superfícies. Então, fique esperto. Se o exercício fala dos raios e depois da distância que separa as superfícies, você tem que somar tudo isso para ter essa distância D, que vai de um centro ao outro, para daí sim substituir na equação da força gravitacional e fazer o cálculo dessa intensidade de força, tá bom? Fique esperto com esse detalhe. Certeza que se você esquecer de somar, vai ter nas alternativas a resposta para quem fez o cálculo só com essa medida L, tá bom? Então, fica atento a esse detalhe aí. Jovenzinhos, outra coisa, o que é essa constante Gzão? Essa constante Gzão, ela é 6,67 vezes 10 a menos 11 metro quadrado por quilograma quadrado. Tá bom? Então, sempre que precisar usar o valor da constante Gzão, 6,67 vezes 10 a menos 11. Os exercícios fornecem esse valor, professor? Raramente, tá bom? Raramente. Às vezes, alguns vestibulares acabam fornecendo, mas não é regra. Então, vale a pena, se você puder, ir memorizar, tá bom? Coloca na tua listinha de constantes, de equações que você precisa lembrar de cabeça aí, tá bom? Então, jovenzinhos, essa foi a relação que Newton chegou. Todo corpo que tem massa se atrai, e essa atração, quando esses corpos têm formato esférico, né, vai ser dada por essa equaçãozinha aqui. Gzão, mzão, mzinho, divididos por D ao quadrado. Até aí, galera. Mandem perguntas e questionamentos. Vai lá. Deixa eu ver o chat aqui. Professor. O chat está tranquilo. Professor. Agora eu vou conversar com vocês um pouquinho só, jovens, sobre a gravidade ou campo gravitacional. Jovens, quando vocês estudaram com o professor Afonso movimento vertical, ele disse para vocês que a gravidade podia ser considerada constante. E o professor de física do 9º ano de vocês também disse que a gravidade podia ser considerada constante, mas ela não é constante. E a gente vai ver agora por que a gente pode falar que ela pode ser considerada constante. Seguinte, pense aqui que eu tenho esse corpo que está a uma certa altura da superfície da Terra, tá bom? Então, todo corpo que está perto da superfície da Terra tem uma força atuando sobre ele, que é a força peso, certo?
Uma força que aponta para o centro da Terra. Nós vimos várias vezes essa força-peso aí na última etapa de assuntos, quando a gente desenhava as forças sobre os corpos, lá, sobre os bloquinhos, lembram? Então, força-peso. E quem que vai fazer o papel dessa força-peso nesse sistema, jovens? A própria força gravitacional. Então, eu posso escrever que a força-peso, ela é a própria força gravitacional. Como que eu calculo força-peso? Massa desse corpinho vezes a gravidade. Como que eu calculo força gravitacional? É Gzão, massa do corpo maior, vezes massa do corpo menor, dividido pela distância que separa o centro dos dois corpos ao quadrado. Aí, jovens, essas duas massas mzinhos são iguais. Então, ó, divide a equação inteira pela massa, simplifica aqui. No final do dia, nós podemos escrever, portanto, que G, a gravidade, é mzinho sobre d ao quadrado. Percebam, jovens, que a gravidade, o campo gravitacional de um corpo, não depende do corpo que está próximo, do satélite que a gente chama. Depende apenas da massa do planeta, desse cara aqui, ó, mzão. Se eu estou falando do campo gravitacional dele, só depende da massa dele. Beleza? Agora, jovens, lembrem, quem é essa distância D? É A distância entre um planeta e outro? do planeta até aquele objeto, aquele corpo massivo lá. Tá bom? E essa é a distância D, que está em rosinha. Agora, se esse objeto está bem pertinho da superfície da Terra, ele está aqui, ó, na superfície da Terra, como é que eu posso representar essa equação? Ó, ele tem o raio da Terra mais uma altura. E nessa condição, a altura é zero. Então, eu vou reescrever essa equação, é a mesma coisa. Eu só vou reescrevê-la assim, ó. É Gzão, mzão. E essa distância D, ela é o quê? É o raio da Terra mais a altura que esse corpo tem em relação à superfície da Terra. Todo mundo ao quadrado. Então, eu só discriminei aí quem era essa distância D. E agora eu vou colocar uma condição. Se o corpo está na superfície, a altura h ela é igual a zero. Portanto, nós podemos escrever o seguinte, ó, que a gravidade vai ser Gzão, mzão. Se essa altura é zero, zero mais r vai dar o próprio r. R ao quadrado. Então, jovenzinhos, quando o corpo está na superfície da Terra, é essa equaçãozinha aqui que nós usamos para calcular o valor da aceleração da gravidade. Mas, de novo, isso só é válido se o corpo estiver na superfície da Terra. Professor, até que altura é considerado superfície da Terra? Pensa com o tio Everton aqui, ó. Quanto que é o raio da Terra, jovens? Eu vou escrever para vocês aqui. Ele é aproximadamente 6.400 quilômetros, ou 6.400.000 metros. Tá bom? Jovens, se eu venho aqui, somos 100 metros nesse valor. 6.400.100. Se eu elevo isso aqui ao quadrado, esse 100 aqui vai desaparecer, vai dar uma diferença muito pequenininha no meu resultado. Então, por isso que a gente pode acabar desprezando para baixas alturas. Olha só aí na página 137 do livro de vocês. Página 137, na margem direita superior, no canto superior direito dessa folha, tem uma tabela, jovens. E essa tabela, ela vai dizer para nós qual é o valor da gravidade de acordo com a altitude que o corpo tem em relação à superfície da Terra. Então, para altitude zero, ou seja, o corpo está encostado na superfície, a gravidade é 9,806. Se a altitude for 1.000 metros, a gravidade é 9,803.
Se for 16.000 metros, 9,759, ou seja, arredondando 9,8. Se for para 100.000 metros de altura, 9,59, aproximadamente 9,6. Ou seja, para você ter uma variação significativa do valor da gravidade, jovens, a altura que esse corpo tem que estar em relação à superfície é uma altura muito grande, que para nós, no nosso cotidiano, não vai acontecer. Por isso que nós podemos considerar a gravidade constante. Ela é constante? Não, não é. Mas a variação dela é tão pequena, que a gente pode considerar como ela sendo constante, que não vai acarretar problema algum para os resultados que nós vamos fazer usando esse valor. Beleza? Gatinhos e gatinhas, até aqui, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. 3 segundinhos para perguntinhas. Deixa eu ver como é que tá o chat aqui. Se alguém não anotou... Ih, eu fiz bobagem aqui já. Ó, se alguém quiser dar um print da tela, agora é a hora, jovenzinhos. Eu já vou pegar uma nova lousa. Deixa eu ver só o chat se tem alguma coisa aqui. Não, o chat está vazio. Então vamos lá para o próximo. Agora eu quero conversar com vocês um pouquinho, jovens, sobre velocidade de escape. Não, velocidade de escape não, mentira. Velocidade orbital. Então, o que vai ser a tal da velocidade orbital, jovens? Pense com o tio Everton o seguinte. Nós temos aqui o planeta Terra, por exemplo. Nós temos aqui o planeta Terra, por exemplo. E nós estamos conversando aqui, jovens, nesse momento, via Zoom, né? Nós estamos conversando via Zoom. Por quê? Nós temos internet na nossa residência e chega um sinal da internet na casa de vocês. Jovens, esse sinal que chega são ondas eletromagnéticas. E da onde que vem esse sinal? Vem dos satélites que estão lá no espaço orbitando a Terra. Então o sinal é mandado para o satélite reflete ele para outro ponto dessa superfície, tá bom? Cada operadora vai ter o seu satélite, ou elas compartilham esse satélite, enfim. Aí tem várias possibilidades. Mas esse satélite, jovens, ele está orbitando o nosso planeta. Então, ele tem uma órbita aqui, ó, em volta do nosso planeta. Tá bom? Essa é a ideia. A gente sabe que essa órbita ela não é circular, ela é elíptica. Mas nós vamos considerar uma trajetória circular, porque ela é muito próxima de uma circunferência, e aí, sendo uma circunferência, fica mais fácil de fazer a nossa análise. Tá bom? Jovens, então aqui nós temos a Terra. E ali um satélite. Se ele está orbitando a Terra numa trajetória circular, nós vimos recentemente que todo corpo que está em trajetória circular, ele tem uma força resultante centrípeta. Então, esse satélite tem uma força resultante centrípeta. Mas qual é a força que está atuando sobre ele de verdade? É a força gravitacional. Então, existe aqui uma força gravitacional. E é essa força gravitacional que vai fazer o papel de força resultante centrípeta. Porque se o meu satélite estiver nesse ponto, a força gravitacional aponta para o centro. Se ele estiver nesse ponto, a gravitacional aponta para o centro. Se ele estiver nesse ponto, ela aponta para o centro. Ou seja, é a força gravitacional que está fazendo o papel de força resultante centrípeta.
Força resultante centrípeta, jovens, foi o nosso último assunto, antes de entrarmos aí na parte de gravitação, astronomia e tudo mais. E nós vimos que a força resultante centrípeta, ela podia ser representada por diferentes forças. Poderia, em algum instante, ser o peso relacionado com a normal, a tração, a força de atrito. E agora nós estamos vendo uma situação que essa força resultante centrípeta, ela é a própria força gravitacional. Beleza? Como que eu calculo força resultante centrípeta? É a massa do corpo vezes a sua velocidade ao quadrado dividido pelo raio. O que é a força gravitacional? A gente acabou de escrever. Era a constante Gzão vezes Mzão e Mzinho dividido por D ao quadrado. Jovens, quem que é essa massa Mzinho da resultante centrípeta? É a massa do corpo que está na trajetória circular. Nesse caso, a massa do satélite. Quem é o Mzinho da força gravitacional? Mzão é a massa do planeta, Mzinho é a massa do satélite. Então, aqui ó, dá para dividir, né, simplificar, dividir a equação inteira pela massa M e simplifica. Quem é esse R, jovens? R é a distância que vai ser o raio dessa órbita, o raio da trajetória circular, ou seja, essa distância ficou azulzinha ali. Essa distância é R. E essa distância também é esse D, porque D é a distância que separa o centro do satélite até o centro da Terra. Então, essa distância ela pode ser feita como o raio ou a distância D, porque elas são a mesma distância. Então, o que eu vou fazer aqui, jovenzinhos? Dá para simplificar esse raio com essa distância D. E o que eu queria calcular aqui, ó, não era uma velocidade, jovens? É essa velocidade aqui. Então, esse 2 que está elevando ao quadrado, eu passo para o outro lado como raiz. Então, a velocidade, ela é raiz de Gzão, Mzão, dividido por D. E essa velocidade não é qualquer velocidade. É o que nós vamos chamar de velocidade orbital. O que ela significa, jovens, essa velocidade orbital? Deixa eu destacar ela aqui. Jovens, a velocidade orbital é a velocidade mínima com que você precisa lançar esse satélite para que ele entre em órbita. Então, por exemplo, o satélite está aqui. Você lança ele para cima com uma velocidade. Se ela for a velocidade orbital, ele sobe, alcança essa altura e nesse ponto a velocidade vai diminuindo e se torna zero e ele fica em órbita. Se você lançar ele para cima com uma velocidade menor que a orbital, ele sobe e cai de novo para a superfície da Terra. Se lançar com uma velocidade muito maior que a orbital, o que vai acontecer? Ele escapa e vai embora. Você não quer que o satélite de R$1 milhão vá embora para o espaço, você quer que ele fique em órbita. Por isso que é muito importante ter um cuidado na hora de determinar essa velocidade orbital, tá bom? Vou tirar isso daqui que foi só para representar o que ela é. Então, essa velocidade é a velocidade mínima com que o corpo tem que ser lançado para que ele realmente fique em órbita nesse sistema, para que ele não caia de volta para a superfície da Terra, nem escape para o infinito e além. Tá bom? Na próxima aula, nós vamos discutir a velocidade de escape, ou seja, qual é a velocidade que eu lanço o satélite para que com certeza ele saia da nossa atmosfera. E nós vamos falar também de energia potencial gravitacional. Que daí vai ser um pouquinho diferente da MGH que nós já tínhamos aprendido em alguns momentos aí de mecânica esse ano e no ano passado, tá bom? Vai ser um caráter diferente que essa energia potencial gravitacional vai ter.
beleza? Mas nós chegamos hoje até aí, até velocidade orbital, tá bom? Jovens, se quiserem dar um print na tela, agora é a hora, que eu vou interromper o compartilhamento de tela, que eu tenho alguns recadinhos para os senhores. Galera, seguinte, não saiam ainda, porque eu vou fazer a chamada, tá? Vou registrar todos que estão presentes aí. Então, se você sair, você vai ficar sem seu o registro. E eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, jovenzinhos. Eu vou fazer um teste aqui hoje. E aí, se der certo, na semana que vem, eu vou falar para vocês fazerem isso. Que é para todos vocês aí me mandarem um oi ou um tchau aí no chat, porque daí eu vou tentar fazer a chamada pelo chat, tá bom? E aí, se der certo, na próxima aula eu não preciso ficar tirando foto. Todo mundo, na hora que entrar, manda um oizinho, depois eu só baixo a conversa e eu consigo dar presença para todo mundo, tá bom? Jovenzinho, seguinte, na próxima aula de hoje, nós não vamos conversar via Zoom. Tem lá no planejamento dessa semana, eu deixei indicado 2 videozinhos que vão encerrar essa sequência de vídeos que nós estávamos tendo sobre gravitação, tá bom? Um vai falar sobre como foi todo esse processo de Newton, fazer aquela abordagem histórica que nós estamos fazendo em paralelo aí com as deduções matemáticas também, tá bom? Mas eu vou continuar online, jovens. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, só mandar lá no Google Sala de Aula que a gente vai conversando. Beleza? Jovens, eu agradeço a atenção dos senhores, desejo uma ótima sexta-feira para vocês, um excelente final de semana. Não saiam sem dar o tchau para mim lá no chat, hein? Mandem um tchau lá ou um presente, boa, só para eu saber, tá bom? Me dê um tchau bem bonito, jovenzinhos. Tchau e até mais, galerinha. Falou! Gabriel Góes e Arthur Vilar. Vocês estão aí?